Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Carlos Watanabe, presidente da PRAG. Nessa segunda-feira, dia 13 de julho, nós estamos iniciando mais uma live, né? E eu acredito assim, dentro dessas sequências de lives, hoje nós estamos trazendo o Júlio César e o Rony, contadores lá do Sindiprag, justamente para falar um ponto bastante crítico, né? Que é a questão contábil e principalmente, né, Rony, algumas brechas, alguma forma de você trabalhar a contabilidade onde pode te ajudar a economizar. Eu, particularmente, assim, falo pela minha empresa, vinha fazendo aí, conduzindo a contabilidade aí, e ao final do ano passado a gente contratou um grupo, uma empresa de advogados especialistas fazer auditoria na nossa empresa, né? E, para nosso espanto, assim, por questão contábil que poderíamos estar sendo, essas atividades contábeis aí que poderiam estar sendo realizadas, nós provavelmente teríamos economizado alguma coisa próximo aí de 250 a 300 mil reais. Para uma situação de uma empresa aí, você deixar de pagar esse valor de impostos, né, colocar no bolso, realmente é um valor bastante expressivo. O França também, acho que tem uma experiência própria aí. Eu acho que mais à frente a Paula também pode contar um pouco a experiência dentro da empresa Tecnomad, o quanto assim a orientação contábil pode impactar no teu negócio, né? Não adianta a gente ficar muito focado na atividade, no negócio, se a gente não tiver uma boa orientação contábil, todo esse esforço pode ser perdido, pode ter ido em vão, né? Então, vou passar a palavra, as considerações para o França fazer, e aí, Júlio César e Rony, sejam bem-vindos aí. Tenho plena certeza que nós estamos aqui num grupo até pequeno, mas são pessoas que estão bastante interessadas, principalmente, em e não gastar tanto dinheiro aí em impostos, né, e outras brechas que hoje o nosso fisco aí cada vez mais está surrupiando da gente, né? França, a palavra é tua. Boa tarde a todos que estão aqui conosco mais uma vez na live Sindiprag a Prague, cujo nosso objetivo é manter um contato mais próximo entre a associação e o sindicato dos empresários da área de controle de vetores e pragas. A maioria das nossas empresas, se a gente for fazer uma análise, a maioria é de pequena empresa, 5, 10 funcionários no máximo. Essa é a grande maioria. E, claro, que a gente acredita que quem entra nessa área entra com capacitação técnica para a execução dos serviços. Quando está aqui, está vendendo, está fazendo, está indo, a coisa está dando certo, olha que legal, foi aqui, e vai aprendendo. Só que a empresa, como foi dito na live anterior, você comanda ela por um período. Depois desse período, você para de comandar, ela passa a comandar você. É hora que você precisa ter uma gestão, uma boa gestão. E uma das coisas que nós costumamos, como pequenos empresários, fazer é procurar gastar o menos possível com alguns serviços. E aí é onde talvez ocorra o grande erro. Você vai, na hora de contratar aquele que vai cuidar do seu negócio em termos de contabilidade, quanto entra, quanto sai, quanto paga de imposto, para onde vai o dinheiro, como é que está o controle dos funcionários, a gente dá pouca importância. E a gente vê, muitas vezes, empresas fazendo contratações inadequadas. E mesmo aquelas que estão preparadas, muitas vezes falham, porque a quantidade de informações é muito grande, porque todo dia se gera leis, regulamentações,
e medidas provisórias, e estão tantas coisas que muitas vezes existe a falha ocorre por dificuldade mesmo do próprio processo. Só que quando você tem uma empresa de contabilidade, vamos dizer assim, adequada, para não dizer medíocre, aí você começa a perceber, foi exatamente o que o Carlos falou. Você trabalha, paga pouco para a contabilidade, mas o seu dinheiro está indo para o ralo. As coisas estão acontecendo e o dinheiro indo para o ralo, indo para o ralo, indo para o ralo. E você, não, em vez de colocar no bolso, está indo para o ralo. E quando você menos espera, você começa a ter problemas financeiros. Mesmo o negócio sendo bom, mesmo dando um bom lucro, mas você está perdendo de forma inadequada. Por isso é que eu e o Carlos, depois de uma conversa, né, bastante franca, falou: nós precisamos começar a ajudar as empresas a terem uma visão diferente na hora da contratação da sua contabilidade, para que ela possa, sim, ter não só folha de pagamento, livro caixa, e alguns fazem o balanço. Mas isso aqui é obrigação. Na verdade, a empresa de contabilidade precisa e deve ser uma empresa de consultoria para te ajudar nos momentos difíceis, nos momentos onde as coisas estão acontecendo e você não tem essa expertise. Por isso é que eu falei, vamos trazer o Rony e o Júlio César para nos ajudar. Está com vocês, se apresentem, por favor, e boa sorte para todos nós. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer aqui o convite, né, em nome da Inova com Valor, constituída aqui e representada por mim, o Júlio César, e pelo Rony Jorge. Agradecer vocês pela oportunidade, pelo convite, né? E nós viemos aqui hoje para falar sobre esse tema, né? E principalmente queria iniciar dando um overview sobre a nossa empresa, né? Que tem tudo a ver com o que o França colocou. Bom, a Inova com Valor Inova com Valor Consultoria Estratégica Empresarial. O nosso foco de atuação está ligado à contabilidade, planejamento tributário e gestão administrativa. São os principais pilares que a gente entende que são o suporte que podem organizar e permitir que as empresas tenham sustentabilidade nos seus negócios, tá? Eu sou administrador de empresas, né, com especialidade em direito tributário, e aí eu passo a palavra para o Rony se apresentar também. Boa tarde a todos. França, Carlos, obrigado pelo convite, agradecer também. Eu sou contador, tá? Já há alguns belos anos, já comecei minha carreira na área de TI, e há algum tempo a gente já está trabalhando com essa contabilidade. Como o Júlio disse, os nossos pilares aí trabalham com o escritório de contabilidade base, né? Porque nossa proposta é simples, é entregar mais do que simplesmente calcular o imposto como se fosse simplesmente um trabalho, né? Então a gente sempre procurou atender, trazer algo a mais, procurar soluções, proteger sempre as empresas de qualquer passivo que possa ser criado, enfim, pelo menos o básico a gente tem que oferecer, tá? Júlio, pode continuar? E é interessante a gente colocar essa linha que o Rony mencionou, porque assim, a gente vem constatando, e isso é importante para que a mentalidade seja construída sobre o que o Carlos colocou e o França colocou e o Rony também disse, é o seguinte, contabilidade, que a gente vai usar aqui a empresa contábil como exemplo, e hora ou outra a gente vai passar aí pelo termo contabilidade como empresa contábil, como ciência humana também, é um instrumento de gestão que a empresa tem que jamais pode ser negligenciado ou subutilizado. Então, a abrangência da utilização da contabilidade como oportunidade e ferramenta de gestão, ela deve ir além do que os contadores, né, têm que se perceber na sociedade atuando com as empresas, do que meramente entregadores de obrigações, né? Entregadores de obrigações acessórias, né? Formadores ali de constituição de tributos a pagar. O papel é muito, muito maior do que esse, né? Muito além.
Isso traz para a gente aqui um pouco da relação que a gente teve ao constituir a empresa, de buscar essa diferenciação, porque há muito tempo a gente percebe, até hoje eu estava discutindo com o Rony, de um trabalho que a gente consultou em 2002, um trabalho de dissertação de mestrado da Universidade de Rosário, na Argentina, feito por um brasileiro, que já constatava, né, em 2002 já se falava, né, e eu acredito que a gente sente isso na pele no dia a dia, já se falava muito da subutilização da contabilidade, que a visão deveria ser muito mais abrangente, né, que a gente não deveria atuar profissionalmente apenas entregando impostos para que sejam recolhidos, mas a qualidade da informação que chega para as empresas como forma de gestão. Os tributos calculados, eles realmente refletem a operação e eles realmente vão trazer para você um ganho de fluxo de caixa, porque eles realmente estão apurados de forma adequada. As oportunidades tributárias na apuração dos seus impostos, elas estão sendo observadas, né? Existem oportunidades futuras que a legislação abre que você está estudando, né? E aí a gente pode aqui discorrer por diversos temas, tanto da constituição da empresa, né? De como você utilizar melhor o serviço da empresa contábil. A gente gosta de usar um termo aqui, não escritório de contabilidade, porque isso soa, no tempo atual para nós, né, enquanto missão e visão da empresa, soa um pouco simplório demais, né, usar essa expressão. Eu acho que a empresa contábil, empresa de consultoria empresarial, que usa a contabilidade como base, né, para gerir e gerenciar essa empresa, né. Então, a gente trabalha com essa máxima e percebe essa necessidade diante das dificuldades econômicas, né. Porque as empresas, elas estão a todo momento sofrendo impactos dos agentes econômicos, né? As relações que as empresas constituem nos seus mercados de atuação, né? E tem ali diversas pessoas interessadas nas informações das empresas, né? Então, a gente tem agora como exemplo foi o Pronamp, o banco, né? Os agentes e instituições econômicas são, né, interessados na contabilidade da empresa, fornecedores são interessados, clientes são interessados, aqueles que não é o nosso momento aqui de discussão, mas para quem está com capital aberto. Então, tem diversos agentes econômicos, né, que são interessados nessa informação. E o olhar, né, da contabilidade, né, do contador profissional para a empresa que explora determinada atividade tem que ser muito, muito mais abrangente, né? Nós, por exemplo, como experiência, já nos deparamos com demandas de escritórios de contabilidade nos comunicando que não tinham condições de maior conhecimento tributário para apurar impostos e coisa desse sentido, né? Então, a gente começa a perceber que, numa economia em que ela está numa situação pujante, isso já é necessário, mais do que nunca, para se aproveitar um mercado que está à sua frente. Numa economia que está com um impacto muito grande como o nosso, de recessão e prévia depressão econômica, não dá para a empresa sobreviver fazendo apenas o feijão com arroz. E isso não tem que custar mais para a empresa por causa disso, porque isso faz parte de uma obrigação legal do que a contabilidade deve representar para as empresas. Tá? Rony, você quer complementar alguma coisa? Quer inserir mais alguma coisa? Só gostaria de dizer também que não é só na época de crise que a gente tem que procurar isso, porque quando está tudo de vento em popa, também é um ótimo momento para procurar as melhores práticas, se preparar para justamente esse momento. Não é só na hora que a gente está apertado que a gente vai buscar a melhor solução, mas quando está sobrando, é a melhor hora que dá para investir em alguma situação. Então, não esquecer disso também, que sempre tem que estar procurando. A gente, como o Júlio disse, contencioso tributário, pensar na melhor solução, é obrigação do escritório de contabilidade. Então, assim, não tem que buscar a melhor opção de tributação, isso é um trabalho contínuo da contabilidade, tem que ser feito em todo o tempo de vida da empresa, desde a entrada até a saída. E aí a gente complementa dizendo, como identificar isso? Como você tem essa percepção, né, de que você pode estar fazendo uma escolha adequada para o gerenciamento e assessoramento da empresa, né? Como você consegue identificar isso? E não é tão simples, mas também não é tão complicado que uma boa conversa e uma constatação ali de fatos possa te direcionar. Então, uma boa empresa contábil, primeiramente, você pode identificar, né, se ela vai realmente atender às suas necessidades, os seus anseios quanto gestor da empresa, porque tem que ser um trabalho de parceria. Então, ela precisa trazer para você, né, um trabalho de planejamento tributário, por exemplo. Tá? Nem que nós tenhamos vamos dizer assim,
ofertas tão mitigadas de oportunidades tributárias em alguns meios de tributação, como o Simples Nacional, que é uma forma de apuração de tributos um pouco mais simplificada, né? Que muitas vezes não se encontra tantas oportunidades como em outros meios, como lucro presumido ou lucro real. Mas ainda assim existem opções a se utilizar, né? Então, há de se discutir com esse profissional contábil, né? Como que ele encara as questões de planejamento tributário, né? Como ele pode lhe expor certas experiências ou vivências em processos que ele já constatou, que ele já vivenciou e que ele poderia aplicar para a sua empresa também. Esse é um fator, né? Outra questão, um trabalho forte para a solução, né? No sentido de não gerar dívidas, né? Não gerar passivos, um trabalho forte de solução financeira que não impacte o fluxo de caixa e, principalmente, não gerem contenciosos tributários para as empresas. O que é isso? Olha, é saber se a melhor prática de apuração está sendo utilizada, é saber se o que está sendo feito oferece algum risco, né? É saber se, diante de alguma oportunidade que ele oferece vindo do planejamento tributário, aquilo que vai ser utilizado, né, realmente tem uma legislação robusta por trás que garanta aquilo, porque lá na frente você toma, às vezes, uma atitude, né, arrojada para conduzir esse gerenciamento dos tributos ali, e aí passa um tempo, você acaba sendo questionado com um auto de infração, uma notificação, e começa a se abrir uma busca, né, por informações que você talvez tenha utilizado de forma equivocada. Então, uma conversa muito franca nesse sentido é importante, né? Ter um trabalho de validação, né, para acompanhamento financeiro, né, com relatórios, né, com análise de desempenho financeiro da empresa, né? Tentar identificar, e a contabilidade traz essa informação através dos demonstrativos contábeis, aonde está vazando dinheiro, né? Que oportunidades que você pode ter para gerenciar melhor seus custos e despesas, né? Encontrar alternativas para que o impacto sobre o caixa da empresa seja o menor possível e que, se for utilizado, né, se haja esse impacto, que ele seja um impacto, vamos dizer assim, justo, e um impacto que faça sentido nas operações da empresa. Outra coisa também, recomendação para melhorar a eficiência do negócio, né? Então, com base nas informações contábeis, planejamento tributário, essa conversa que você tem, indicadores financeiros, o que a gente pode extrair disso para melhorar a eficiência do negócio? Onde eu posso ter uma operação que me onera menos, né? Onde eu posso operar, né, de forma com a empresa, buscando o seu mercado ali, de uma forma que eu tenho alavancagem, por exemplo, né, nas operações, o que eu posso extrair, se eu preciso abrir uma outra filial que é competitiva em outra cidade, enfim, uma série de oportunidades. Tudo isso, pessoal, passa por uma conversa muito franca, né, e apoiada nessas questões, né? Bom, apoio financeiro e gerencial tem um pouco a ver com o que eu já falei dos relatórios, né, que vai no sentido de olhar a empresa sob o prisma contábil, né, os seus demonstrativos, balanço patrimonial e tudo mais que façam sentido para a gestão da empresa, né? Um apoio muito forte, né, de compliance na questão de linhas de crédito. E o que é isso? Volta lá atrás, né? O planejamento tributário, o desvio ali, né, de evitar contencioso, porque você gera um apoio para a linha de crédito baseado o quê? Na regularidade da empresa, né, na condição de compliance que ela tem. Esse compliance é o quê? Governança. A empresa ela está totalmente irregular, né, e aí ela consegue, né, obter as suas certidões negativas de débito, né, e isso é um instrumento importante do ponto de vista jurídico para mostrar a idoneidade tributária da empresa, para que ela consiga fomentar aí linhas de crédito. Apesar que a gente sabe que existem dificuldades aí, né, que nós estamos vivenciando, a exemplo do Pronamp, mas que isso não interfere em que você tem que deixar de lado essa parte. Sim, tem que existir um trabalho forte para que a empresa esteja elegível para qualquer linha de crédito, apoio, fomento governamental, tá? Esse apoio também ele vai no sentido de novos negócios, que seria fomentar a empresa para participar de licitações, né? Explorar mercados além do mercado nacional, oportunidades de explorar o mercado global com exportação, né? E um alinhamento com a empresa de um plano de negócios, né? À medida que a gente identifica situações, né? Identifica dificuldades, né? Repensa como isso pode acontecer de uma forma mais rentável, com melhor resultado, né? Para constituir aí um planejamento estratégico, né? Você vê que a gente passa de uma questão operacional
por uma questão tática para desenvolver um planejamento estratégico. Então, assim, é de suma importância, né, identificar essas competências na empresa contábil que vai atender o teu negócio, né, e discutir com o contador essas estratégias, porque, afinal de contas, como nós já iniciamos dizendo aqui, o contador não pode ser tratado, né, e vocês não devem ver o contador como guarda-livros, né? Nós vemos também muito, né, Rony, essa expressão diariamente aí, né? Não sei se você quer complementar algo nesse sentido também, do que a gente estava colocando aqui. Eu acho que o mais importante para o contador é conhecer o negócio, sempre conhecer o negócio do cliente. Pode ser que no começo ele não vai conhecer, não sabe como funciona, mas é muita conversa, explica, conversa de novo, calcula impostos, passa um tempo, conhecendo a empresa, ele vai poder te ajudar. É muito difícil de bate-pronto chegar e falar que tem alguma coisa para resolver de problema da empresa. Às vezes acontece. Já pegamos clientes aqui que aparecem calculando imposto com venda de produto com substituição tributária, pagando o imposto completo, que por mês dá mais de R$ 1.500. Tivemos uma recuperação de crédito dos últimos 5 anos aí de mais de R$ 100 mil. De básico, assim, coisa simples que chegou que a gente nem acredita no equívoco que aconteceu. Mas para conhecer o negócio mesmo, precisa de tempo. Então, o importante para mim do contador é ele conhecer. Ele pode te ajudar em custos, pode te ajudar em venda, no preço, formação de preço, enfim, em muita coisa. Contabilidade não é só emitir o DARF, não é o DARFista, não é guardar o livro, que, aliás, hoje em dia, né, na era da tecnologia, não tem nem que ter mais livro, né? Hoje tem que ser tudo digital. Então, até nisso, demonstra um pouco como é que está mais atualizado. Inclusive, o governo já está usando os SPEDs, né? Já são todos os livros são públicos, são digitais. Então, é isso. Então, aí... Rony e Júlio, o que a gente depara ainda conversando aí dentro dos círculos de amigos, né? Muitas vezes, o próprio escritório de contabilidade, assim, é alguma coisa meio inatingível, porque normalmente você não tem contato nem com os funcionários, colaboradores do escritório de contabilidade, assim, é um negócio muito distante, né? E o outro aspecto é a questão com relação, principalmente, à questão de orientação, né? Com relação à orientação tributária, que, como você mesmo reforçou, às vezes o contador não conhece, não entende a tua atividade e aí leva a cometer, né? Comete equívocos aí, onde quem é o mais penalizado é você, que está pagando tributos em excesso a mais, e aí, assim, uma dificuldade muito grande de você fazer acreditar novamente esse recurso que foi pago aí, porque é outro problema, é um embate junto com os nossos governantes executivos, né? Então, começa por aí, eu acho que onde você tem essa dificuldade hoje, né? Graças a Deus, hoje a gente tem um acesso muito bom, contato, uma orientação, né? Tem trabalhado conjuntamente com o escritório de contabilidade, justamente para que a contabilidade entenda o teu negócio e realmente com isso, dessa forma, te dê uma melhor orientação contábil para o teu negócio, né? Carlos, de pleno acordo com a sua colocação e é o que você expressou aqui, é aquela questão do isolamento, né? O contador tem que sair daquela condição de isolamento da sala, estar isolado lá num canto e apenas calcula os impostos de qualquer forma e manda para a empresa pagar, porque ela tem aquela obrigação e acabou. Não é assim, né? A gente reforça aqui nessa oportunidade que estamos tendo hoje com todos vocês nessa tarde, que as empresas elas precisam se pagar, se justificar e serem competitivas. A carga tributária que exige sobre as empresas no Brasil diminui muito a capacidade competitiva delas, né? Mas a nossa legislação, ela apresenta muitas oportunidades que a gente pode explorar do ponto de vista de elisão fiscal, né, de forma regular e legal. O exemplo que o Rony colocou aí agora de recuperação tributária foi um exemplo que aconteceu conosco, né? Já aconteceu em diversos casos, mas esse é um caso mais recente. Nós tivemos um cliente em que nós observamos que o ICMS de alguns produtos que ele adquiria acabava sendo bitributado, vamos dizer assim, porque ele já pagou esse ICMS sendo substituído na aquisição dos produtos que ele iria revender.
Então, geralmente, na nossa prática ali, a gente leva uns 3 meses para se habituar com a empresa, entender as operações. É claro que você tem empresas pares, né, que exploram atividades semelhantes e que facilita tudo. E isso é muito importante porque, nesse case, você consegue, às vezes, aplicar uma ideia que saiu muito bem executada numa empresa, você consegue aplicar para outra, né? Então, para a gente ajuda muito isso. E aí a gente identificou já no primeiro mês de apuração. Né? E mensalmente impactou para ele aí em torno de R$4.000 de redução de tributos no mês. Quando a gente foi voltar aos 5 anos, a gente verificou que estava também com esse mesmo problema. E estourando ali para prescrever o prazo. Né? Então, a gente está tentando fazer um trabalho que também é importante não deixar esse passado. Por quê? Você se expõe muito para o fisco. Né? Uma das coisas mais difíceis do fisco, você quer fazer uma compensação tributária, ok, você consegue. Mas quando se fala de restituição, e no caso desse cliente em especial, é uma situação um pouco complexa, porque o Simples, como vocês sabem, é recolhido numa única guia, né, e lá está partilhado todos os impostos, né, federais, estaduais e municipais. E nesse caso, como é ICMS, o repasse do tributo recolhido via DAS foi transferido para o Estado. Então, quando eu falo de compensação mensal dele, ele só me deixa compensar a parte do ICMS. Eu não vou poder compensar tributo federal na guia ou tributo municipal, se for o caso, com um pagamento de um imposto estadual. Então, o que tem que fazer? Tem que entrar com uma restituição. Pedido de restituição, processo administrativo, e aí você vai abrir um contencioso para a empresa. Porque dessa história, se há 5 anos atrás esse contador cometeu alguns equívocos e essa documentação suporte para garantir esse crédito vai ter que ser anexada a esse processo, você pode estar criando para a empresa, em vez de uma facilidade, uma possível auto de infração. Porque o fisco dificilmente, né, tende a devolver dinheiro para o contribuinte. Então, para evitar, né, se expor dessa forma, é muito importante que o dia a dia seja bem conduzido do ponto de vista contábil, do ponto de vista tributário, né, para a gestão da empresa fluir de forma saudável. Né? É isso aí, Rony. Essa proximidade do contador com o empresário é importantíssima para justamente se explicar, tá bem claro quais são os riscos, não simplesmente fazer uma compensação e esperar que aconteça lá na frente que dê tudo certo. Não, tem que ser assim, tem que estar muito próximo o relacionamento entre o contador, tanto interno, tá? Quando a gente fala aqui que tem um escritório de contabilidade, mas se você pensar numa empresa grande, é a mesma coisa. O contabilidade também fica lá no cantinho, escondidinho, é o pessoal chato que cobra documento, a contabilidade do escritório também é assim. Então, assim, essa proximidade, conhecer o negócio é muito importante. E tá ali no dia a dia, de responder perguntas, às vezes acontecem umas dúvidas tão simples, de uma resposta tão rápida, e hoje em dia tem tantas ferramentas, é WhatsApp, é e-mail, enfim, é qualquer ferramenta que ajuda muito nesse vínculo entre o contador e o seu empresário, né? Uma coisa importante também, que a gente vê muito também nas contabilidades, é aquelas que cobram para tudo, né? Até se você ligar, passou 2 segundos, ele já está te cobrando. Olha, ligação realizada no dia tal. Resposta. Isso também não é um trabalho de consultoria, não é aquilo que você tem que pagar pelo seu contador. O contador vai oferecer os serviços e também tem a consultoria. Ele tem que tirar, nem que seja dúvidas simples, ele tem que tirar suas dúvidas. São dúvidas. Ou você simplesmente vai fazer. Então, isso também é uma coisa que a contabilidade precisa enxergar. Não pode te cobrar qualquer coisinha. Tem que ser exceção mesmo. São processos administrativos fora do dia a dia da empresa. São outras coisas, né, que tem que sair. Os trabalhos, as dúvidas, fazem parte do dia a dia. Você falou Você tá quietinho aí, França? Conta a tua história aí também, o caso de vocês aí, que por questão de má orientação, tiveram que pagar um absurdo aí também, França. Eu tenho uma pergunta a gente já conversou a respeito, para o Júlio e para o Rony, ele falou em bitributação. Hoje, nós, na área de serviços, estamos começando a ter problemas, mas é um problema estrutural de legislação, que muitas vezes nós não entendemos, como pobres mortais, os contadores não entendem e muito menos o pessoal lá do Congresso. Mas que é legal ter essa consciência que muitas vezes
Isso não acontecia há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, onde você tem que, por exemplo, você está em São Paulo, você vai prestar um serviço em Sorocaba. Aí você tem que pagar o imposto em Sorocaba e tem que pagar o imposto, o ISS, né, em São Paulo. Tem como ajeitar isso, ou como pagar só num lugar? Ou como é que está essa situação no Congresso? Bom, essa discussão versa no caso de todos vocês aqui, tem a ver com a prestação de serviço, né, que seria o imposto municipal, que é o ISS. Então, existe uma discussão aí ampla, né, que pode ser resolvida dentro de uma possível reforma tributária, né, que eu vou falar o que a gente tem de discussão e que a gente tem de dever instrumental hoje para tentar sanar esse problema a curto prazo. A longo prazo, existe uma discussão, tratando-se do ISS, que ocasiona que algumas vezes as empresas acabam sendo bitributadas, né? E a situação é que há uma discussão de que o ISS deve ser recolhido onde a empresa oferiu receita, onde de fato ela teve relativamente desempenho e oferiu desempenho econômico, em contrapartida do seu domicílio tributário, ou seja, onde ela está constituída, né? Então, existiu aí um entendimento no passado do STJ de dizer que, de fato, o ISS é devido lá onde você prestou o serviço, né? Onde você oferiu receita, e você pagaria onde você prestou serviço, e não pagaria onde você está domiciliado, né? Em contrapartida, a regra geral para todos é que pague esse ISS onde você está domiciliado. Essa discussão, ela ganhou outros contornos, voltando um pouquinho atrás, com a Lei Complementar 116 em 2003, que trouxe lá o rol de atividades, né, uma tabela, né, anexa de atividades do ISS, que são tributadas, e no seu artigo 3º ele trata especificamente alguns serviços onde o imposto deve ser recolhido no local onde se presta o serviço e não no local que está domiciliado. Nessas condições que estão no artigo 3º da Lei Complementar 116, é possível, né, e é realizável de que você pague no local e não pague onde você está domiciliado. Pois bem, só que algumas prefeituras elas começaram a inovar nessa lei, que é uma lei complementar, né, você sabe que precisa de quórum qualificado para ser aprovada no Congresso, e começaram a inovar em seus decretos, né, criando algumas condições operacionais. Então, por exemplo, São Paulo, né, acho que em 2005, criou o CEPOM. O CEPOM foi um cadastro para proteção da receita do ISS que a Prefeitura de São Paulo criou, onde visava identificar se a empresa ela realmente era estabelecida em determinado local, né? Ou se ela estava, por exemplo, simulando uma situação, né? Exemplo, a pessoa estava prestando serviço, isso aconteceu muito com a pejotização, né? As pessoas que viraram prestadores de serviço e ficavam alocados numa empresa, por exemplo, em São Paulo, na capital, e aí abriam suas empresas em alguns municípios onde havia benefício tributário para o ISS, como Barueri, acho que São Fernando do Parnaíba, São Bernardo do Campo também tinha, né? Enfim, para contextualizar o exemplo. E aí, a empresa precisava fazer esse cadastro na Prefeitura de São Paulo, provando, olha, eu estou mesmo lá naquele município. Uma vez feito esse cadastro, você não pagaria o ISS novamente para um tomador do seu serviço na cidade de São Paulo. Caso você não tivesse esse cadastro, você tinha que pagar no seu domicílio local, onde estava estabelecida a empresa, e pagar também na capital, né, por ter prestado serviço para um tomador nessa cidade. Isso se ampliou, né, a nível Brasil. Então, aqui a gente tem, por exemplo, em São Paulo, o CEPOM com C mudo, e tem o CEPOM com E lá no Rio de Janeiro, tem o SENE em Sorocaba. Então, são todos cadastros instrumentais que as empresas devem fazer nesses municípios quando eles prestam serviço, para que não sofram a bitributação. Esse é um dever instrumental que hoje, de forma, vamos dizer assim, momentânea, resolve esse problema da bitributação, sabendo que a longo prazo a gente tem uma discussão para de fato definir onde o ISS deve ser recolhido, né? E a reforma tributária ela caminha no sentido de trazer no seu texto que o ISS venha a ser recolhido no local onde efetivamente a empresa vem oferir receita, que a cidade ela vai prestar o serviço. Já existem outras cidades, né? E aí assim, a gente não conhece o Brasil inteiro, tá? Mas existem algumas outras cidades, por exemplo, Mogi-mirim aqui em São Paulo, que é extremamente irredutível nessa possibilidade do ISS ser pago no domicílio da empresa e não ser pago lá. Eles têm um site da prefeitura, é possível identificar,
uma série de informações legais que tem também essa determinação, né, do STJ lá, dizendo que, olha, a empresa prestou serviço lá em Mojimirim, o ISS é devido em Mojimirim. Não tem conversa. Então, eles não têm lá, por exemplo, esse dever instrumental do cadastro. Se você for prestar serviço lá, eles já aplicam, né, esse entendimento e com muita robustez jurídica de que o ISS é devido lá. Né? Então, um meio, né, para resolver esse conflito e não impactar a sua empresa, às vezes, é abrir uma filial nesse local, né, avaliar, claro, os custos de licenciamento e uma série de questões legais para se ter essa filial numa cidade que tem esse problema. Você pode, por exemplo, se utilizar de um coworking, por exemplo, né, para não ter que custear um aluguel de um imóvel caro no local. Enfim, claro que tudo isso precisa ser, né, avaliado, pensado, discutido, mas é uma alternativa, quando não se tem o cadastro, ter uma filial no local, né, e emitir o faturamento a partir dessa filial, evitando que você seja bem tributado. É uma condição. Essa prefeitura também criou um dispositivo local lá que permite que você faça uma inscrição para você faturar a partir de lá. Então, eles já querem, de alguma forma, não também criar um certo litígio com você, te dando essa oportunidade, mas eles querem, de fato, garantir a receita de tributação deles. Um problema que a gente vê também, que não alcança a atividade de vocês, mas é a prestação de serviço, é o serviço de monitoramento e vigilância. Vocês já devem ter reparado que tem casas que tem lá o seu alarme, né, e tal. E esse serviço, ele sofre uma retenção do ISS no local. Só que, muitas vezes, o tomador de serviço é a pessoa física. E como é que recolhe o ISS para a cidade onde foi prestado o serviço? Tem empresas hoje trabalhando com denúncia espontânea, porque nunca recolheu, e as prefeituras, acredito que logo comecem a abrir os olhos para isso, transferindo a responsabilidade do recolhimento para o prestador de serviço. Então, é um trabalho também que a gente vê que está ainda ali devagar, mas que vai impactar muito a empresa desse ramo de atividade. Eu estou vendo assim, pelo menos pelo que eu entendi, é algo que precisa de uma atuação muito forte, dentro do possível, lá em Brasília, para que a gente evite essa alternativa de ter que ter filial, porque no caso do controle de pragas, um coworking não resolve. Você precisa ter uma empresa, entendeu? O pessoal exige que você tenha fiscalização, que você tenha laboratório, etc. e tal. E São Paulo são 603, se não municípios. Se você quiser trabalhar em todo mundo, você tem que ter 603 escritórios. No Brasil são 5.000 e poucos. Se você quiser trabalhar no Brasil inteiro, você tem que ter 5.000 escritórios. Isso é inviável. Então, eu acho que essa é uma ação que a gente tem que verificar junto com o pessoal da FEPRAG, inclusive, para ver como que a gente pode facilitar a informação para que nós não tenhamos essa possibilidade de dupla tributação. Então, Carlos, é um serviço para a PRAG. Está trabalhando em cima, o Sindiprag trabalhando, e vão colar na FEPRAG. Nós temos várias batalhas lá, né? Inclusive, o principal é a questão do enquadramento da nossa atividade no anexo 3, que hoje a Receita reconhece nós como atividade de controle de pragas no anexo 4, né? E temos outras batalhas aí que realmente nós precisamos trabalhar, ficar atento aí. Por isso a importância de estar participando do movimento associativo, justamente para evitar e diminuir esses encargos aí que nós estamos recolhendo, né? Vide essa questão de bitributação. Uma das coisas que acontece, por exemplo, que aí entra o contador. O contador, por exemplo, ele faz o balancete. Quem lê? De quem está aqui, tá? Quem lê o balancete todo mês? Quem entende o que está escrito? Aquelas informações são levadas em consideração para o seu planejamento estratégico? Claro, porque você recebe o documento, você precisa... E qual é o contador que se dispõe a ajudar? Que se dispõe a dar informações ou falar, olha,
do jeito que está aqui, não precisa dizer, ó, do jeito que você está aqui, você vai ter um problema lá na frente, por causa disso, 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 disso. Pelo menos serve de alerta. Não, o cara muitas vezes manda só o balanço. E mesmo assim, empresa do Simples, teoricamente, não precisa do balanço. A recomendação é que você tenha um livro caixa. Tudo bem, o livro caixa, você sabe o que aconteceu, entendeu? O passado, mas você precisa saber o futuro. Mas muitas vezes, qual é o contador que orienta num processo de fluxo de caixa? Então, são coisas pequenas e simples que, para empresas grandes e médias, parece até que um pontinho da carochinha. Isso não existe. Mas o contador, o pequeno empresário, ele tem essas dificuldades. Ele mistura o dinheiro dele com o dinheiro da empresa, então ele precisa ser orientado. Que eu acho que por isso é que aonde se perde grande parte do dinheiro é porque você é mal orientado. E você toma algumas decisões como pequeno empresário que levam a, talvez não o prejuízo, mas a perder dinheiro. E perder dinheiro não deixa de ser prejuízo. Você pode não fechar no vermelho, mas se você estiver faturando 100, puder ficar com 100 no bolso, você fica com 80, você está tendo prejuízo. Porque você está deixando de ganhar, né? Não deveria, não é isso? Então, o contador ele precisa começar a observar, por exemplo, as empresas do Simples, esse problema de enquadramento. Às vezes o contador, você perde um enquadramento por R$6.000. Era só ele ter falado, meu amigo, para aqui, não fatura mais esse mês, joga para o mês que vem. Ou joga para o ano que vem, mas não fatura, senão você vai ter um prejuízo que vai lá miseravelmente a 100, 200, 300 conto. Mas aí é só para empresa grande, não, o pequeno também passa por isso. Às vezes o problema é de orientação, apesar de contabilidade não ser escritório jurídico trabalhista, mas eles precisam orientar o mínimo, o baixo. Cara, pega o ponto do cara, vê lá, 480 horas extras por dia. Você não pode fazer isso, tem que chamar a atenção. No mínimo, chamar a atenção. Olha, isso não pode. Agora, se o contador não souber isso e não avisar, a pessoa está abrindo o passivo trabalhista lá para frente. Então, você pode perder dinheiro? Pode, você pode fechar as portas, muitas vezes. Anotação de almoço, claro, tem que ser feito, tem que ter controle. O sindicato hoje tem no convênio o benefício, onde você tem o ponto eletrônico à distância. Use. Por quê? Porque isso pode dar problema lá na frente. E você pode ter prejuízo lá na frente. Então, são coisas que estão acontecendo e o contador ele precisa estar preparado para te ajudar, porque o seu negócio é controlar pragas. O nosso negócio é controlar pragas, não é saber de contabilidade. Claro que muitas vezes você precisa ter um certo conhecimento, mas você vai crescendo com o tempo, você vai desenvolvendo, e quando você puder, contrate alguém para fazer para você. Então, eu acho que a contabilidade ela tem essa importância, só que ela se colocou num ponto de a contabilidade, vamos dizer assim, antiga, que ele está lá preso na mesinha dele, preso no escritorinho dele, e você mal consegue falar com o contador. E aí, isso aconteceu comigo, chegou a acontecer comigo, eu saí para conversar com o pessoal da contabilidade, e a menina que veio me atender sabia menos que eu. Então, aí você não troca. Mas só que ele estava na contabilidade. Então, aí, vocês devem ter mais experiência e mais informações a respeito do que pode dar prejuízo, né? Olha, França, esse trabalho vamos chamar de
parceria, né? Olha, é complicado. Essa questão que você falou de não saber menos, é que às vezes existem muitos escritórios de contabilidade que largam a mão na mão mesmo de funcionários, às vezes estagiários, e larga na mão deles e eles vão tocando, vai andando. Olha, é assim, o sistema calcula dessa forma, vai continuar assim e pronto. Isso é complicado, viu? Fica muito... Isso aí até diminui a profissão de contador. Eu fico chateado de saber que existem muitos contadores que fazem isso, porque isso não faz parte do trabalho. Tem um trabalho para mim, uma ética na profissão que a gente precisa realizar. O trabalho precisa ser feito. Então, igual você falou de sindicatos, o cara tem que escolher o sindicato que tem a ver com o trabalho dele que ele está executando, e não o mais fácil, não o que está do lado, não o que já tem aqui no meu cadastro, que a gente já viu de tudo. Ele tem que procurar mesmo saber qual que é a atividade da empresa, o que ela faz, porque aquele sindicato, não só o laboral, mas o empresário tem que procurar também o patronal, porque é ele que vai te defender. É ele que vai procurar o seu lado. O patronal defende a empresa. Então, é negociação entre os dois sindicatos. E o sindicato vai criar as possibilidades para você se resguardar. Então, o nosso trabalho, junto com o trabalho do sindicato, junto com o trabalho que, no caso de vocês que tem associação, também vai ajudar. Então, tudo isso vai fazer com que você consiga caminhar de uma forma que seja consistente, que você não precisa voltar atrás, que você não precisa sofrer um processo trabalhista para pagar tudo que você economizou de imposto no ano, você vai pagar para um funcionário. Sorte que você só mandou ele embora, porque os outros você ainda vai correr o risco. Então, assim, são muitos cenários que a contabilidade tem que te auxiliar. É muita coisa, no imposto, no trabalhista. Trabalhista, a gente faz tudo conforme a gente tem informação. Como vocês disseram lá atrás, as coisas mudam muito. Às vezes um sindicato enxerga de um jeito, outro sindicato enxerga de outro. A gente tenta ficar o mais possível, o mais possível dentro das boas práticas do mercado. Dentro do que tem histórico, porque também é aquilo, né? Trabalhista nem sempre é o que está na lei, é o que o juiz decide. Então, a gente tenta sempre deixar da melhor forma possível. O trabalho da contabilidade é fazer isso, é proteger o empresário. E não trabalhar para o governo, que é uma coisa que todo mundo acha. O contador trabalha para entregar a gente para o governo. Não. O contador tem que trabalhar para vocês, para os empresários, e não para o governo. Tem que trabalhar para vocês. Mas você sabe que eu acho que, às vezes, existe uma certa acomodação do próprio empresário e não exigir cobrar do contador. Às vezes acontecem algumas falhas e, no fim, vem uma multa lá de R$50, R$60, paga, e às vezes você nem percebe, ele paga lá e manda, você nem percebe que... E quando você percebe, também você não reclama, você não exige que ele pague. Então, muitas vezes, nós, como empresários, nós apresentamos, uma certa facilidade para os contadores, quando, na verdade, a gente precisa ser um pouquinho mais exigente, a gente precisa correr mais atrás para que, lá na frente, a gente tenha um passado limpo. Quando eu falo limpo, contabilmente falando. Um passado onde você não vai estar preocupado que venha uma fiscalização. Porque se a fiscalização vier, você está preparado, porque está tudo bem feito. E olha, eu lembro que há uns 8 ou 10 anos atrás, mais ou menos, quando começou essa conversa do anexo 3, anexo 4, você vê há quanto tempo isso, 2012, 8 anos, né? 2012, aí 2013, 2014, mais ou menos, a gente já estava, nós fomos conversar. Nós somos no escritório de contabilidade, estava o contador e estava o advogado da contabilidade. Ele jurou de pé junto que nós éramos anexo 3 e não tinha dúvida. Meu amigo, não é assim, então olha aqui, blá. Não, e começou a falar. Tudo bem, você pode até continuar no anexo 3 se você quiser, vai para o anexo 4 se você quiser, é opção sua. Né? Existe aí uma corrente de empresários que está correndo atrás para poder
fazer com que volte para o anexo 3, porque nem sempre o que a gente recebe, a gente paga mais com a retenção do que sobra dinheiro. Aqueles 11% sobra dinheiro, porque nós não somos limpeza e conservação, nós não somos seguranças, onde a quantidade de mão de obra é muito grande. Então, assim, o que é necessário? É procurar ajuda. Aonde? Vai na associação, vai no sindicato, vai na federação, pergunte, porque, assim, as informações, elas surgem, estão aí brotando. Existe hoje uma dificuldade muito grande do pessoal reduzir imposto. Então, sair do anexo 4 para o anexo 3, eu acho que foi uma alternativa. Nós vamos faturar mais, vamos pegar esse pessoal aqui e passar para o anexo 4. Bom, mas isso numa mesa, você tem a caneta, você faz. Agora, para poder tirar do anexo 4 para o anexo 3, nós estamos lutando já faz 6 ou 8 anos, não é isso, Carlos? Já faz tempo. Já há um bom tempo, desde que a Receita na COSIT 12 nos entendeu e enquadrou como anexo 4, nós estamos lutando, né? E é uma luta ali presente junto ao Senado, à Câmara, à Receita Federal aí, que estamos trabalhando. Já estava praticamente, já no último projeto de lei da reforma do Simples Nacional, nós tínhamos incluído, aí surgiu o escândalo lá do Temer, da JBS, e daí para frente, até hoje, nós estamos só na tentativa. Mas, enquanto estivermos vivos, estamos lá, lutando, tentando, até conseguir, né? Água mole em pedra dura, tanto é que até que fura, né? Aí tem um outro fator que eu vou passar para vocês, voltar para vocês, assim, é que muitas vezes você vai no contador, vai conversar com o contador, ele começa a falar contador leis, contador fez, não sei, ele começa a falar na linguagem da contabilidade. A gente não entende lufas, DRE para cá, DRE para cima, aí, o crédito é débito, débito é crédito, é negativo, é positivo, positivo é negativo. Você não termina saindo de lá, não entende nada. Aí porque você não entende nada, você fica com vergonha de ir lá outra vez e o cara... Então, assim, o contador, você precisa exigir que ele fale a sua linguagem. A obrigação dele é que ele fale a sua linguagem, para que você entenda. Porque quem está pagando naquele momento é você, quem está correndo todos os riscos também é você. Não é isso? É uma grande luta, né? Porque eu digo que é uma mudança e quebra de paradigma, né? A empresa contábil precisa se colocar de uma forma diferenciada para os empreendedores, para as empresas, para gerar oportunidade para elas, né? E as pessoas também precisam parar de subutilizar a contabilidade e utilizar ela para crescer, né? Então tem que haver essa comunhão para quebrar esse paradigma, né? E pegando o gancho no que você falou, é justamente isso. Você pode trazer ali todos os termos legais, enfim, mas no final das contas ali, o que interessa vai ser aquilo funcionando na prática, né? E isso precisa estar muito claro, precisa ser transparente, para deixar a empresa confortável e bem municiada de informação. Então, assim, a gente pode, como você colocou aí, citar diversos termos técnicos, dizer que a lei complementar e tal, não sei o quê, mas na prática a gente precisa, vocês precisam, como oportunidade, identificar, né, isso na língua. E não ter, né, que nem você falou, tem que cobrar. Eu entendo que o contador não tem nem que ser cobrado, faz parte do ofício, como o Rony colocou, de boas práticas, faz parte do ofício em atender, em ter um perfil gerencial, um perfil consultivo, porque para gerar competitividade para as empresas, olhando de forma minuciosa, né, nos detalhes da operação ali, né? Qualquer deslize, você torna uma operação da empresa não lucrativa e os resultados eles começam a ser minguados, ficar para trás. Então, é essencial, né, ter as portas abertas, ter uma linguagem transparente, né, trazer para as empresas o conforto de que elas possam
né, aplicar isso na prática. O que significa tudo isso? Olha, significa que a gente vai ter que seguir assim, 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 e deixar isso tudo muito bem claro, documentado, né? Porque, afinal de contas, como você bem colocou, o Carlos citou também, o negócio de vocês, e aí que está o papel importante do contador que tem uma visão gerencial, né? Ele está aqui para pegar tudo aquilo que a gente chama hoje de burocracia, né, e tirar das costas do empreendedor, do empresário, para que ele esteja focado na operação da empresa dele, na atividade preponderante que gera resultado econômico para ele. E deixa a burocracia para a contabilidade. Aqui a gente está falando de contabilidade, a empresa contábil, está falando da contabilidade como prática, mas a gente está falando, reforçando, e eu e o Rony, a gente tem uma missão muito grande da nossa visão de empresa, do que a gente acredita, que é transformar, né, pelo menos a visão da nossa empresa em relação à contabilidade, né, transformar essa visão para que as pessoas entendam que a gente, nosso papel ali, serve para que eu tire das suas costas toda a burocracia que é exigida para você explorar uma atividade econômica, né, e torne isso clean para que você esteja com a cabeça focada no teu negócio, em fazer o teu negócio andar. Esse tem que ser o objetivo final da coisa, de uma forma muito transparente, né? E a gente tem uma luta diária no nosso trabalho, no relacionamento que a gente tem com os nossos clientes, de tentar levar isso. Tanto até a estrutura da empresa, para vocês entenderem. Eu sou um administrador de empresas, eu tenho experiência em contabilidade, porque fui técnico contábil, trabalhei 11 anos no escritório contábil, trabalhei em controladoria de grandes empresas, mas o meu trabalho lá é de gestão. O contador é o Rony. A empresa hoje tem registro no CRC, tem registro no CRA, tem registro na Associação de Consultores e tal. E quando a gente senta, a gente olha para a empresa e junta as ferramentas ali, né, para fazer a empresa, né, gerar. A gente se sente muito satisfeito em entregar para o nosso cliente uma oportunidade, né? A gente fica até, olha, tem aqui uma oportunidade para a empresa, né? E quando eu falo também de oportunidade, vocês devem tomar cuidado de identificar aquelas questões que a gente também trabalha com consultoria tributária, mas existem também muitas empresas de consultoria tributária, empresas de advocacia, né, escritórios de advocacia, que às vezes vendem algumas teses que elas vão, na verdade, lhes gerar ali um problema de manutenção dessa defesa, né, no cunho judicial, né, e às vezes não vai ser tão vantajoso. Então, também tem que ficar atento a essas práticas, né, para não entrar numa roubada, vamos dizer assim. Né? Isso aqui é super arrojado, né? É uma tese super arrojada, vai me gerar um ganho tributário, né? Eu vou ter uma oportunidade ali de economia, só que lá na frente você vai gastar com o jurídico. Então, tem que ficar muito atento a essa questão para não ser envolvido em alguma coisa que possa lhe causar um impacto financeiro lá no futuro, né? Então, todo esse trabalho é um trabalho de formiguinha que a gente tenta desenvolver para tentar trazer um conforto, né, para que as empresas tenham uma gestão mais sólida, uma gestão mais tranquila, né, que possa explorar as oportunidades que o mercado tem. E nossa situação hoje não é nem só explorar, é sobreviver, né, atravessar essa crise que foi causada pelo Covid-19. Eu posso até aproveitar e falar, quem tiver umas dúvidas macro, né, em termos de contabilidade, pode encaminhar para o sindicato, para o Sindiprag, porque aí o Rony e o Júlio, questões mais amplas, estão para resolver e solucionar, ajudar, orientar. Então, isso que o nosso sindicato, né, quando eu falo nosso, é de todos nós, está fazendo. Nós já estamos com a parte jurídica também, assessoria jurídica. A gente já tem um convênio com o Paulo e com a Cláudia, e agora nós estamos com o Júlio César e o Rony para orientar nas grandes questões. Eu vi que tem uma pergunta aqui que eu sei que eles não vão poder responder porque não tem resposta. Eu pago o controle de pragas no anexo 3 e a caixa d'água no anexo 4. Eu posso garantir para você, não tem resposta. Ainda porque, teoricamente,
pela legislação, teria que estar recolhendo tudo pelo anexo 4, teoricamente. Só que, assim, ainda acredito que tenha sido um erro que eles cometeram, tanto é que que em 2016, foi 2016, né, que houve um certo, o pessoal liberou os impostos de 2016 para trás. Foi isso, Carlos? Exato, foi a questão da convalidação na lei do Simples Nacional, né? E assim, hoje, em tese, nós temos que recolher tudo pelo anexo 4, mas a grande maioria das empresas ainda continua recolhendo pelo anexo 3, né? É um risco que a gente está correndo, né? Mas eu acredito que se a gente trabalhar direitinho, se a gente correr atrás, estando em Brasília com mais frequência, eu acredito que é possível, tendo cada um que tenha conhecimento político para exigir do seu candidato lá, o seu deputado, o seu senador, para lá no Congresso nos receber, ou se puder, você conhece, puder estar junto, porque é um trabalho muito, muito grande, não é simples, às vezes você é mal atendido, mas tem gente que recebe bem, tem gente que pega a nossa causa, e é o que nós precisamos fazer, é trabalhar para que nós consigamos fazer com que a legislação pertinente ao nosso setor, a gente esteja juntos, a gente esteja agregando informações nossas. Nós sabemos como é o nosso setor, porque o que a gente percebe é que as coisas vão acontecendo e vai tudo sendo colocado goela abaixo. É assim, é assado, é assim, é assado. Tanto é que a gente vê que muitas coisas que aconteciam há 10, 15 anos atrás, hoje já não existe mais. Uma das coisas que nós lutamos, isso aí foi algo que até achamos que tínhamos perdido parcialmente, que foi dos MEIs poderem fazer controle de pragas, porque na época a Dilma queria que fizesse, o SEBRAE queria que fizesse, mas a Anvisa não. A Anvisa sabe, nós somos uma atividade de alta complexidade, nós somos hoje, se a gente for considerar serviços essenciais, nós somos agentes de saúde. Então, nós somos muito mais do que as pessoas acreditavam há 20 anos atrás. Nós não somos aplicadores de veneno, não é essa a nossa profissão, a nossa categoria. Então, nós temos que estar juntos. Eu fico feliz toda segunda-feira ter 30, 40, 50 pessoas aqui junto para a gente poder trocar informações, para a gente poder saber o que cada um pensa, e aí venha para a Prag, venha para o Sindiprag, vá para a sua associação local de quem é de outros estados, porque eles precisam também de orientação e de ajuda. Basicamente é isso que nós temos. Rony e Júlio, vamos nos despedir? Já deu tempo. Claro, França, Okay. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Falar que, França, essa questão do anexo só 3 e 4, aí, só fazer um adendo, pequeno adendo mesmo, é complexa a briga, ela se baseia numa decisão de 2004, acho que o serviço de vocês já mudou a forma de atuação, assim, é muito pano para manga mesmo aí, mas tem que bater lá na porta, no Congresso. Porque essa é uma instrução normativa, se não me engano, da Receita Federal, né, de 2004, que fala que detetização é comparado com o serviço de limpeza, e teve várias questões, e todas as respostas dali para frente foi baseada nessa de 2004. Então, tem que brigar mesmo, tem que correr atrás, que é o único jeito. E é força política, e é quantidade, é volume que precisa. Então, agradecer mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Pode mandar as perguntas, se tiver alguma dúvida, estamos por aí. Obrigado.
Eu também só tenho a agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Espero que a gente tenha contribuído, né, para mudar essa visão sobre a atuação que a empresa contábil deve ter junto às empresas, né, de vocês, não só das atividades de controle de praga, mas no geral, né? Agradecer essa oportunidade e, de fato, ficamos aí disponíveis, né, para outras eventualidades e oportunidades. Deixar aqui o nosso site para quem quiser acessar, inovacomvalor.com.br. Quem quiser entrar em contato conosco é o 2103 7075 ou 2598 6162. E mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo espaço. Espero que a gente tenha ajudado a contribuir de alguma forma. Agradecer aí nas considerações finais, Rony, Júlio, obrigado aí por esclarecer, ajudar a esclarecer, né, nossos associados, nossos amigos do setor de controle de pragas, que justamente nesse momento de pandemia, o que nós estamos buscando é mostrar que o mundo não está perdido, né? De pequenos gestos, de pequenas ações, a gente pode fazer essa diferença dentro da tua empresa. E um deles, hoje, nós estamos mostrando, né? Assim como nós mostramos nos eventos anteriores, a parte de marketing, agora a parte de contabilidade também é muito importante a gente estar participando, estar presente e, principalmente, entendendo, né? Ô, Carlos, se me permitir, eu só queria até chamar um pouco a atenção da importância da contabilidade, né? Que a gente discute muito ali na praga, até a questão da própria elaboração no objeto social, né, Carlos? Que a gente vê algumas coisas que não tem orientação da contabilidade, dos contadores, e as pessoas entram em algumas enrascadas lá na frente, que talvez poderia, né, Rony, ser evitado num bom um objetivo social muito bem estipulado, elaborado aí com o auxílio de vocês, né? Então, acho que a gente vai entrar nessa questão gerencial, mas eu diria que até um pouquinho antes, né? Na própria Constituição, o trabalho de vocês é fundamental. Eu acho que E nesse caso, só aproveitar a fala do Sérgio, a Prag ela já há alguns anos vem fazendo um treinamento que é assim, se você quer abrir uma empresa de controle de pragas, siga. Então, assim, a maioria das pessoas que vai lá desiste, porque o Sérgio mostra todas as dificuldades, que todo mundo só colocar uma bombinha nas costas e sair fazendo. E a ideia é mostrar, assim, o que pode ser feito, entretanto, você precisa fazer isso. E tem muita gente que fala assim, não, isso não é para mim. Não é isso? É isso mesmo, tem gente que já desiste. O problema é esse. Agradece no final, né, por ter participado e não vai abrir mais a empresa. É muito legal. Mas a ideia é que se for abrir, que abra de forma consciente, sabendo das necessidades e não cometa engano. Porque bobagens aqui vai estourar lá na frente. Porque aquela coisa, né, França? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, pessoal, controle de pragas, né? E aí, quando entra no estudo realmente da atividade, né, as viabilidades, tudo, e se ele não tiver realmente alguma coisa muito bem conduzida, né, ele vai ter assim grandes chances de quebrar aí no meio do caminho, né? Então, o intuito é isso, né? Eu acho que só comentando sobre isso, assim, o objeto social ele não pode ter muita coisa a mais e nem a menos. Ele tem que ser muito bem planejado. E aí eu volto a dizer aqui o que eu já falei, eu acho que todo mundo fala, o Sebrae também fala, acho que todo mundo fala isso, a importância do plano de negócios. Se você tiver tudo no papel, não é no plano de negócio na cabeça, é muito mais fácil. Então, escreve, fala o que eu preciso, quanto de grana eu preciso, quanto que eu vou ter aqui, quanto que eu vou precisar de 6 meses, porque é importantíssimo esse planejamento. Então, e o objeto social, às vezes é uma coisinha que você coloca ali a mais, te ajuda tanto, mas uma coisa que às vezes você coloca a mais, te atrapalha tanto. O conselho para o objeto social é olhar o verbo, limpar, né? Prestação de serviço, ela é obrigação de fazer. Então, o verbo é muito importante na constituição do objeto social para você não cair em enrascada.
E eu gosto de uma frase que o Rony fala, que eu acho que a gente quer dividir aqui com vocês. Por favor, Rony, você pode dividir essa frase, que é uma coisa que a gente tem conosco aqui, que a gente passa para todo mundo. E eu acho que é o mesmo caso da associação, é peça ajuda, não peça socorro. É muito mais fácil pedir ajuda, fica muito mais fácil de resolver. Com certeza. Carlão, Só passar aí uns avisos aí para o pessoal. Quarta-feira nós vamos ter uma live aí da Expo Prague. Nós estamos trazendo uma pessoa da Barilla, né, uma grande empresa que contrata os nossos tipos de serviço, e ela vai falar justamente sobre quais as necessidades que eles têm para vocês, assim, para o controlador de praga, ele entender quais são essas necessidades para procurar atender esses grandes clientes corporativos, né? Também não esqueça, dia 28 de julho, nós temos esse curso de biossegurança. Acho que é muito importante, acredito que seja de vital importância, porque até o momento da pandemia, a gente tratava com relação a risco químico. A partir do momento da Covid-19, da pandemia, nós estamos tratando agora de risco químico e de risco biológico. Então, é importante que o teu colaborador participe, faça esse curso para que ele realmente tenha noção de segurança, porque é uma nova dinâmica que nós estamos atravessando. Não é somente o risco químico que nós temos que tratar agora. Hoje, infelizmente, em função da pandemia, nós temos o risco químico e o risco biológico. Então, é importante que teu colaborador, funcionário da empresa, participe para que ele tenha realmente uma boa noção, se precaveja sobre essa situação e, principalmente, você, empresário, encaminhe o teu funcionário. Por quê? Mais um problema que você pode para evitar a questão de risco trabalhista. Muito obrigado a todos. Nosso curso, só complementando, Carlos, rapidinho, né? O nosso curso aí ele foi dividido em módulos, esse de biossegurança, porque é devido à importância aí, e todos os módulos eles são certificados em cima do conteúdo apresentado, né? Que é justamente para dar aí bastante segurança tanto para o colaborador quanto para a empresa, né? Então a gente tem aí a questão do curso totalmente certificado. Só esse recadinho. eu só tenho a agradecer ao Rony e ao Júlio por ter estado junto com a gente aqui, trazendo informações muito importantes para a conscientização do empresário da importância de cuidar da empresa dele. Cuidar da empresa dele não é só vender. Vender é muito importante. Cuidar da empresa dele não é só cuidar da área técnica. É necessário que ele tenha uma visão voltada à gestão, porque uma boa administração, uma boa contabilidade faz com que você consiga, muitas vezes, até facilitar a venda, porque talvez você possa cobrar um pouquinho menos. Ou, muitas vezes, dependendo da situação, você fala, você está tomando prejuízo. Ou você pode estar cobrando um pouquinho mais. O que é importante dentro do contexto assim, é que a gente comece a se conscientizar que depois da Covid, que foi um tsunami que veio para mudar praticamente, só que não foi guerra, não teve bomba, tal, mas a bomba foi ficar em casa. A gente está percebendo que muitos conceitos estão mudando, conceitos de trabalho. Então, o que nós queremos é que vocês estejam aqui todas as segundas-feiras, a partir das 16h30, porque nós vamos estar trazendo sempre uma pessoas que possam agregar valor ao seu negócio, para que você tenha sucesso. Até segunda-feira que vem, às 14h30. Um grande abraço a todos. Até. Um abraço. Nos vemos quarta-feira, dia 16. Um abraço. Quarta-feira é outro, nós estaremos lá também. Abraço, tchau, tchau. Um abraço a todos.